Ainda sobre a escalada da tensão no Oriente Médio, o Ministério da Saúde de Gaza disse que quase 90 pessoas, morreram em um ataque de Israel a um prédio no norte do território. Imagens do bombardeio às quais a CNN teve acesso mostraram crianças entre os mortos. Para falar dessa situação no Oriente Médio, já está na tela comigo Lorival Santana. Muito boa tarde, Lorival. Queria fazer uma conexão das duas coisas. Enquanto a gente vê mais episódios ocorrendo ainda de ataques, de conflitos na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, toda essa mobilização às vésperas da cúpula dos BRICS e o quanto esse assunto do Oriente Médio, na sua avaliação, deve ser uma temática dessa reunião de cúpula lá em Kazan. Muito boa tarde mais uma vez, bem-vindo, Lorival. Boa tarde, Yuri, a todos que nos acompanham. Bem, o BRICS agora abriga três países, né, quatro países diretamente envolvidos com esse conflito: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Aliás, o Irã é parte do problema, né? É o Irã que financia o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, cuja razão de existência, principalmente Hezbollah e Hamas, é atacar Israel. Os Houthis não. Os Houthis têm uma agenda diferente lá no Iêmen, mas acabaram também se envolvendo nesse conflito a partir de outubro do ano passado. A análise do Putin é a análise consensual entre os especialistas que conhecem a região e que não têm um viés favorável aos ultranacionalistas israelenses, né? Até boa parte da sociedade israelense entende que esse conflito só terá um fim quando Israel cumprir a legislação internacional, que significa devolver os territórios que Israel ocupa militarmente, ilegalmente: Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Colinas do Golã, que eram da Síria, são da Síria, e a faixa de Gaza, que agora está sob ocupação e antes estava sob cerco, né? Quando não esteve ocupada, esteve sob cerco militar. Esse é o combustível da enorme frustração, do desespero dos palestinos. E esse desespero, por sua vez, é manipulado, explorado pelo Irã, por ditaduras árabes e por grupos radicais palestinos, que só agravam o problema dos próprios palestinos, porque fecham também qualquer janela de oportunidade e dão razão, dão oxigênio para os radicais israelenses, que, como Benjamin Netanyahu, fazem tudo para perpetuar esse conflito, ao mesmo tempo em que procuram se perpetuar no poder graças a esse conflito. O mesmo pode ser dito em relação à teocracia iraniana e a esses outros grupos. Bom, no BRICS, esse debate terá todo um viés pró-palestino, pró-árabe e até mesmo pró-Hamas e pró-Hezbollah, porque a Rússia, embora o Putin antes fosse bastante próximo do Netanyahu, agora se distanciou dele, né? Assim, os dois se distanciaram mutuamente a partir do conflito na Ucrânia, mas principalmente agora por causa da dependência de Putin em relação ao Irã, que financia esses grupos. Então, o BRICS se torna, com a liderança da China também, um grupo que fica alinhado desse lado do conflito, do lado dos grupos radicais palestinos, e perde com isso também qualquer visão maior, mais ampla de legitimidade perante a comunidade internacional por causa desse viés. Aí esse conflito acaba se encaixando, né, em outros conflitos que existem no mundo: a própria invasão da Ucrânia pela Rússia, e aliás, o Putin se esquece de que ele é o grande violador da lei internacional neste momento, né? E também a China, que tem intenção de invadir Taiwan. Então, de um lado ficam esses países que contestam a ordem internacional baseada em regras. Mas é preciso dizer que Israel, na prática, também tem contestado a ordem internacional baseada em regras ao ocupar territórios que não lhe pertencem militarmente, e também essa selvageria que foram esses mais de 42 mil mortos na faixa de Gaza, uma reação absolutamente desproporcional a um ataque terrorista do qual ele tinha sim o direito de se defender, mas não da forma como fez.